Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai começar a nossa aula sobre o reino fungi. Vamos lá. Primeiro, as principais características desse reino. Quem que compõe o reino fungi? As leveduras, os bolores e os cogumelos são os principais representantes, tá? Eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Unicelulares quando tem apenas uma célula, como as leveduras, e pluricelulares quando tem mais de uma célula, como os bolores e os cogumelos, tá? Eles são seres eucariontes, diferentes do último grupo que a gente viu, que era procariontes. Esses daqui, eles possuem núcleo organizado. Eles possuem núcleo organizado, eles possuem organelas, são seres como a gente, eucariontes. E eles são seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem converter a energia luminosa em energia para eles. Eles não conseguem fazer o seu próprio alimento, eles precisam consumir outro organismo. E aqui nesse caso, os fungos absorvem a matéria orgânica, tá? Então eles são seres heterotróficos. E como que é um fungo? Qual que é a estrutura desse fungo? Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai começar a nossa aula sobre o reino fungi. Vamos lá. Primeiro, as principais características desse reino. Quem que compõe o reino fungi? As leveduras, os bolores e os cogumelos são os principais representantes, tá? Eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Unicelulares quando tem apenas uma célula, como as leveduras, e pluricelulares quando tem mais de uma célula, como os bolores e os cogumelos, tá? Eles são seres eucariontes, diferentes do último grupo que a gente viu, que era procariontes. Esses daqui, eles possuem núcleo organizado. Eles possuem núcleo organizado, eles possuem organelas, são seres como a gente, eucariontes. E eles são seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem converter a energia luminosa em energia para eles. Eles não conseguem fazer o seu próprio alimento, eles precisam consumir outro organismo. E aqui nesse caso, os fungos absorvem a matéria orgânica, tá? Então eles são seres heterotróficos. E como que é um fungo? Qual que é a estrutura desse fungo? A gente vai começar com o esporo, que é aquela estrutura de quando ele não está no ambiente favorável, tá? Então, ele é um esporo, daí ele foi para um ambiente favorável. Opa, então eu vou começar a me replicar aqui, vou começar a aumentar. Então, ele vai gerar um tubo germinativo. Depois desse tubo germinativo, surge a hifa. Que a hifa é como se fosse o corpo do meu fungo, tá? Daí dessas hifas vai surgindo várias hifas. Daí um conjunto de hifa é um micélio. Por exemplo, aquele bolor que tem na laranja, no morango, quando a gente vai ver, deixou muito tempo lá, tem no pão, aquela coisinha verde. Aquilo lá é um micélio, tá? É um emaranhado de hifas. Então a gente tem uma hifa, um monte delas junto é um micélio. E se por acaso a gente tá no solo, esse micélio, e por acaso ele começa a sair do solo, vai virar um corpo de frutificação, que são aqueles cogumelos que a gente conhece, o cogumelo Paris, o shiitake, o shimeji, e por aí vai. É um corpo de frutífero, é um corpo de frutificação, tá? E eles são compostos de glicogênio e quitina. Glicogênio é a reserva energética dos fungos, enquanto a quitina é quem dá essa estrutura e sustentação para o corpo deles, tá? Como que ocorre a reprodução dos fungos? Pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A assexuada pode ser através do brotamento e da esporulação. O brotamento é quando a gente tem uma estrutura do fungo, daí a partir dele ocorre lá toda aquela duplicação que a gente já sabe, do material genético, daí ele começa a fazer brotar um fungo do lado dele, daí ele se destaca e viram dois fungos. Igualzinho a cisparidade que a gente tinha visto na aula anterior. Então, o brotamento é uma reprodução assexuada, pois não tem troca de material genético. A esporulação, como a gente também viu na aula do reino Monera, é quando ele está na estrutura normal dele, ele é um fungo, daí ele vai para um ambiente que não é favorável para ele. O que ele vai fazer? Ele vai começar a economizar a energia dele e vai virar um esporo. Ele consegue ir para
para outro lugar na forma de esporo, e quando ele achar um ambiente que é legal, ele vai voltar a ser um fungo, vai formar as hifas, o micélio e o corpo de frutificação. Já a reprodução sexuada ocorre através da fusão, e eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui no esqueminha que eu tenho. Aqui só mostrando para vocês o brotamento que eu falei lá, que tem um fungo mãe, assim, daí vai começar a brotar e vai se destacar no final. E a esporulação. Tá vendo que tem várias hifas que tá formando um micélio, daí em cima tem aquelas bolinhas saindo. É isso que acontece, a gente tem uma hifa, daí essa hifa ela vai sofrendo estrangulamentos. Então vai estrangulando, vai saindo uma bolinha. Dessa bolinha voa com o vento, essa bolinha vai para a água, e a partir do lugar que eles acharem, vai se formar outro fungo lá. Tá certo? E aqui essa imagem que eu falei que eu ia mostrar, que é a parte da reprodução sexuada. Então, como que eu vou começar? Vamos começar ali pela reprodução assexuada. A reprodução assexuada, no caso aqui, são os esporos, certo? Os esporos têm a germinação dele, daí vai formar hifas, daí vai formar um micélio, como tá mostrando aqui. Por quê? Eu tinha um esporo, esse esporo formou um fungo. Tá, daí esse fungo, como vocês podem ver aqui, nas cores azul claro, azul escuro, eles podem ser haploides, dicariótica ou diploide. Haploide é quando eles têm um N só, apenas um cromossomo, eles não têm um par de cromossomo. Isso é a fase diploide, é quando eles têm um par de cromossomos. E a fase dicariótica é quando eles têm... Eles são haploides, mas são dois haploides juntos, tá? Então, eles são dois N's, só que eles ainda estão separados, não é uma fusão. Daí dá para vocês entenderem certinho todo o esquema aqui, ó. Através do micélio tem uma plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, ó, daí vai virar um dicariótico. Então, ele vai ter um N mais dois N's. Ele vai ter dois haploides, mas agora juntos. Ele vai formar... Vai ter uma cariogamia, que é a fusão desses núcleos, daí vai virar de dois haploides, vai virar um diploide, porque ele vai virar dois N's. Ele vai formar um esporângio. Esporângio é onde estão os esporos. E daí ali, através da meiose, esses esporos vão sair, daí vai voltar aqui a mesma coisa. Esses esporos saindo, vão ir para um ambiente favorável, vai começar a germinação. E por aí vai. Eu acho que essa parte de N, 2N, vocês já viram muito, muito melhor do que com outro professor, do que eu explicando aqui agora. Mas só para vocês terem uma ideia aqui. Então, a reprodução assexuada, como todas as outras, não possui troca de material genético, enquanto a reprodução sexuada possui a troca de material genético. E agora eu vou falar um pouco da importância deles para a gente. Sim, eles são importantes para a gente. Tem importância alimentar, porque, como eu falei, pode ter aquele cogumelo Paris, o champignon, o shiitake. Aqui a gente tem uma imagem aqui bem gostosa que está dando uma fominha. A gente consome eles, mas precisa ter cuidado, porque nem todos são comestíveis. Tem alguns que são venenosos, assim, e tem outros também que podem ser alucinógenos. Então, você toma e fica muito mal com eles. Então, é melhor ficar longe desses. Vocês não podem achar qualquer um, pegar no chão e comer, tá? Tem importância também ecológica, porque, como eu falei lá no começo, eles são seres heterotróficos, então eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam consumir outra coisa. E o que eles consomem? Eles são decompositores, então ele vai consumir tudo que tem de morto, assim, na floresta. Quando cai folha de árvore, quando morre um animal, são esses fungos decompositores que vai limpar tudo. Por isso que, às vezes, tem lá no nosso moranguinho, na nossa laranja, porque já está passado, vamos dizer assim, ele já está sendo decompositado pelo fungo, tá? Além de decompositores, eles também podem ajudar algumas plantas com a micorriza, que é uma junção do fungo com as raízes da planta. Através dessa junção, a planta consegue absorver mais nutrientes. Por isso, ele tem uma função ecológica tão grande. Porém, não é só coisa boa, né? Também temos os fungos que causam doenças em nós humanos, nos animais, em plantas, em todos os lugares. A doença em nós humanos mais conhecida são as micoses. Aqui a gente tem um exemplo de uma micose na unha. Mas essa micose pode ser na pele, sobre a pele, embaixo da pele.
e por aí vai. Tem várias lesões que podem ser causadas por fungos. E uma última importância, mas não menos importante quanto a importância nessa frase, é a importância industrial, porque ela serve, os fungos servem para a produção de antibióticos. Sim, a gente pode tomar fungo para matar bactérias, olha que legal, gente. Então, ele é utilizado em alguns remédios e também a grande importância do fungo é a fermentação, porque através da fermentação do fungo a gente consegue produzir pães, a gente consegue fazer massas, a gente consegue fazer álcool, o etanol, isso mesmo, álcool em gel, todo mundo passando aí, tudo certo? A gente consegue fazer bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a nossa amada cerveja. Sim, ela vem através da fermentação de uma levedura, aqueles seres fungos unicelulares. Legal, né? E aqui, para finalizar, a gente tem alguns mapas mentais. Eu coloquei 2 dessa vez. Esse daqui tem tudo que vocês quiserem, ó. É bem legal pausar aí e dar uma lida em tudo. Esse outro aqui, mais reduzido, mas também bem legal, ele dá uma resumida em tudo que eu falei aqui. Então é isso, gente. Beijo, estudem bastante e até mais.